Olá, meus amados irmãos que nos acompanham neste canal abençoado. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal EBD Comentada. Se você não é inscrito, se inscreve, clica no sininho e compartilha esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, grupos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando um novo trimestre, o quarto trimestre do ano de 2024. Iremos fechar ele com chave de ouro, falando o quê? Sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato. Amém? Nós estamos iniciando uma série de vídeos falando a respeito do texto áureo e da verdade prática de cada lição. Vamos falar a respeito hoje, da primeira lição, a lição número 1, que será ministrada no dia 6 de outubro de 2024. Algumas congregações irão fazer a aula na sexta-feira, pois no domingo será dia do pleito eleitoral. O texto áureo hoje da lição é: "E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumpri-la." Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12. A verdade prática fala assim: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Amém? Maravilha, que palavra linda para nós. Então, as promessas de Deus, elas são um dos fundamentos da nossa fé. Elas nos revelam a fidelidade de Deus e o seu cuidado, servindo para nós de âncora em meio a todas as incertezas da nossa vida. No texto de Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, encontramos a confirmação de que Deus ele zela pela sua palavra. Quando nós lemos aqui, deixa eu só subir aqui meu mouse, quando nós lemos aqui: "O Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra." Na versão aqui NAA, aqui está em outra versão na revista. Então, Deus ele vela para que a sua palavra ela venha se cumprir em nossas vidas. A Bíblia ela é repleta de muitas promessas que temos de Deus para o seu povo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, Deus ele continuamente promete proteção, provisão e salvação para o seu povo. Então a sua presença é constante em todos os momentos dentro da palavra de Deus. O fato de Deus fazer as promessas indica não apenas o seu desejo de nos abençoar, mas também a sua intenção de nos atrair para um relacionamento muito mais próximo com Ele. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Primeiramente vem através, claro, das promessas que Deus ele faz para nós, mas a outra através de nós buscarmos em oração a presença do Senhor em nossa vida. Meus amados, a promessa de Deus no Antigo Testamento, vemos que essas promessas, como a terra prometida, através de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo de 1 ao 3, que Deus fala com Abraão, a libertação dos israelitas do Egito, em Êxodo, capítulo 3, versículos do 7 ao 10, e o pacto de bênçãos e maldições em Deuteronômio, capítulo 28. Fala bem assim para nós no versículo 1. "Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos." Então vamos aqui agora para a parte quando nós vamos falar das maldições, no versículo 15. "Porém, se é condicional, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições." E aqui ele lista algumas dessas maldições. "Malditos serão vocês nas cidades, no campo, malditos serão o seu cesto de cereais, maldito será a sua maçadeira de pão, maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas, malditos serão vocês ao entrar
e serão malditos ao sair. Amém? Então nós entendemos que tudo isso são mandamentos que Deus colocou para o seu povo, o povo, né, que ele escolheu para libertar do Egito. E se eles obedecessem a Deus, nem mesmo doença chegava até ele. Deus é um Deus que, né, quando prometeu que ia dar-lhes a terra prometida, né, Canaã, então Deus cumpre, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então essas promessas não eram apenas palavras vazias, mas compromisso que Deus fez com o seu povo que ele escolheu para ser seu, ele chama carinhosamente do bichinho de Jacó. E temos também as promessas no Novo Testamento, né? As promessas de Deus se cumprem em Jesus Cristo, amém? A maior delas é a promessa de salvação, que nós recebemos através da graça que veio por intermédio de Jesus Cristo, a graça que era imerecida, que nós recebemos através da crucificação de Jesus, depois da sua morte e ressurreição. Amém? Jesus morreu e depois ressuscitou. Lá em João 3,16, Deus fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E depois, através do Espírito Santo, como nosso Consolador e guia, instrutor, aquele que vai estar do nosso lado sempre, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus promete, né, cumprir a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 1 e 28. Então essas promessas, né, elas mostram o desejo que Deus tem, não apenas de redimir a humanidade, redimir a cada um de nós, mas de habitar dentro de nós. Então hoje, Paulo falou, né, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que ele habita em vós, não é mesmo? Então Deus, ele faz dessa forma para habitar no meio de nós, fortalecendo o nosso relacionamento com ele. Então, quando nós lemos também aqui, na leitura de Jeremias, que Deus ele vigia pelas suas promessas, nós entendemos que Deus declara que ele mesmo está ali, né, velando por aquilo que ele prometeu. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, a sua promessa. Nós temos que buscar de ser fiéis a Deus para que nós recebamos, sim, de fato, as promessas de Deus. Nós vamos ver no decorrer das lições, né, os tipos de promessas, as condicionais, as incondicionais. Então nós vamos mergulhar tudo isso em nossas lições. Quando nós falamos de que Deus ele é fiel, a fidelidade de Deus às suas promessas, né, um tema recorrente em toda a Escritura. Números 23:19 nos lembra que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Deus faz uma promessa, né, ele cumpre, pois a sua natureza é imutável e confiável. Então, Deus, ele é santo, ele é Deus de uma palavra. Não precisamos ficar o tempo todo, não, a palavra de Deus é verdadeira, não. A palavra de Deus é a verdade. Então, a proximidade com ele, com Deus, através de suas promessas, nós temos essa proximidade que é interessante. As promessas de Deus têm um propósito maior de nos aproximarmos dele, de trazermos nós para próximo dele. Quando nós depositamos a nossa confiança em todas as suas promessas, somos, né, chamados a depender completamente da sua direção e da sua provisão. Ou seja, somos guiados por ele. Tudo que nós fazemos, vamos fazer, está na plenitude do nosso Senhor. Ou seja, ele proverá todas as coisas, ele proverá tudo aquilo que nós vamos precisar. Por isso temos que descansar o nosso coração na presença do Senhor. E como é que nós experimentamos esse relacionamento mais próximos com Deus? Quando nós lemos aqui na verdade prática, né, é que Deus faz promessas para que possamos experimentar, né, um relacionamento mais próximo, mais próximo com Ele. Quando vivemos o quê? Vivemos em expectativa das promessas divinas, somos desafiados em todo momento a caminhar pela fé. Amém? Nós precisamos confiar, né? Confiança em Deus, né? Então a fé é essencial para que possamos receber e nos apropriar dessas promessas de Deus. Quando nós fomos chamados à santidade, fomos separados do mundo de pecado. Os nossos pecados
eles foram totalmente perdoados. Ali passamos a buscar uma vida de santidade, que é uma vida que nós buscamos diariamente. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define bem com a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Olha só a definição de fé. Ao ver que as promessas de Deus, as promessas de Deus, nós nos abrimos para experimentar a sua presença de maneiras novas e muito mais profundas. Outra coisa que nos aproxima muito mais de Deus é a obediência. Então, quando falamos de obediência e as promessas, é um outro elemento que é crucial, né, para a vida do cristão, viver em obediência. Então, as promessas de Deus são frequentemente acompanhadas de um mandamento. Nós acabamos de ler aqui agora, em Deuteronômio 28, um mandamento condicional. Se nós obedecermos, receberemos bênçãos, mas se não obedecermos, nós receberemos o quê? Maldições para nossas vidas. Então, quando seguimos a direção de Deus, nos movemos em direção às suas promessas, olhe bem, né? E ao mesmo tempo experimentamos a comunhão mais profunda com Ele. E outra coisa que nos coloca no coração, qual é a nossa gloriosa esperança? A esperança de salvação, a esperança de nós um dia nos encontrarmos com o Senhor nos altos céus, com Jesus Cristo lá nos ares, estarmos diante dele. E por fim, meus amados irmãos, a promessa de Deus nos dá o quê? Nos dá essa esperança. Em meio às lutas das nossas vidas, podemos nos firmar, né, nas palavras do Senhor. Temos firmeza em tudo isso. Estarmos firmes dentro da palavra de Deus. Aqui está a palavra, é a palavra de Deus, não está, ela é a palavra de Deus. Então essa esperança fortalece a nossa relação com Ele, a esperança de salvação, e nos ensina a esperar pacificamente, muitas vezes, né, e pacientemente, confiando, né, no seu perfeito plano, no seu plano perfeito. Não tem aquela canção, Jesus, plano perfeito? As promessas de Deus não são apenas palavras vazias ou formas de nos animar momentaneamente. Não, elas são coisas que vêm para se cumprir em nossas vidas. Elas são as manifestações de sua fidelidade, bondade e desejo de ter um relacionamento muito mais profundo conosco e nos trazer o quê? Nos trazer a salvação. Amém? Confie em Deus, busque intimidade com Ele através da oração e viva pela fé. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, mande perguntas para nós, né, no chat embaixo, mande perguntas para nós possamos responder, né? Estamos aqui para servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.